Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sellers Cast aqui. E cara, como já é de praxe, a gente só traz fera para falar aqui sobre os assuntos. A gente tá subindo a régua aqui com essa turma, né? E cara, hoje não vai ser diferente, pelo contrário, o cara que eu tô trazendo aqui, se quiser sofisticar, nossa senhora, a gente pode marcar uma série do Netflix aqui que vai ter tema. Mas antes de apresentar o meu convidado especial, né, eu vou falar meus recados aqui. Primeira coisa, se você está chegando agora aqui nesse episódio e nunca viu a Sellers, nunca me viu, está passando aqui e está tentando entender o que está acontecendo, eu me chamo César Duro, sou fundador da Sellers, né, sou CEO também da Sellers hoje e já tive aí, já fui promotor de vendas, vendedor, gerente de trade, enfim, toda essa coisa toda, né, dessa indústria aí que a gente é apaixonado e gosta demais desse problema que a gente resolve todo dia. E para quem também, né, vai acompanhar esse conteúdo, né, tenho certeza que ao final desse conteúdo, compartilha com alguém que você acha que pode também ter interesse ou que pode ajudar essa pessoa com esse conteúdo. Aqui nos comentários do YouTube, né? Comenta, deixa teu like, né? Dá feedback também. Pode ser feedback construtivo, não tem problema nenhum. Se for elogio, a gente vai ficar feliz. Se for construtivo, a gente também vai usar como fonte de melhoria contínua, que é o nosso interesse aqui, entregar mais valor para vocês. Tá bom? Tá aquele like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e quem tá ali nos streamings escutando e tudo mais, compartilha aí também com seus amigos que vai fazer com que a gente chegue em muito mais pessoas e quem sabe possa ajudar alguém aí que tá precisando desse conteúdo. Beleza? Então vamos lá. Diogo, olá, meu amigo. César. Como vai? Tudo jóia? Tudo bem, cara? Tudo bem. Cara, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não sei qual horário que esse time aqui vai estar assistindo o podcast. Sabe que eu pensei a mesma coisa. Eu ia falar boa noite. Então. Eu tava tipo assim, eu falei, cara, eu não vou falar boa noite, porque eu não sei qual horário que o pessoal vai estar assistindo. Exato. Então... Exato. Cara, o Diogo, que é essa figuraça aqui, cara, que, pô, é um amigo já que a carreira verdade, me deu. Verdade. Né? O Diogo é uma fera, né? Ele é gerente nacional de trade marketing de uma empresa bem pequenininha que provavelmente tu não conhece, chamada Três Corações. E que, cara, tá por trás de uma série de estratégias e cases e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, essa empresa transformou uma commodity num produto de desejo, de uma sofisticação, levou para um outro patamar. Então, cara, imagina o que tem de conhecimento nesse episódio. Diogo, obrigado, isso, cara. Você sabe que, primeiramente, quero lhe agradecer por estar aqui. É um prazer enorme estar dividindo um pouco de conhecimento. Falamos sobre trade, operação de venda, execução, merchandising, gerenciamento por categoria. Eu amo esses temas e é um prazer enorme estar com você. Fiquei muito honrado pelo convite e espero poder bater um papo bacana aí e gerar valor para toda a tua plateia e o pessoal que acompanha seus conteúdos. Obrigado, muito cara. Obrigado. Eu tenho muito que aprender ainda, essa é a verdade. Cara, o bom é que assim, todos nós, todos os dias, né? Verdade. Se a gente não aprende uma coisa nova no dia, alguma coisa deu de errado. Verdade. Né? Verdade. Então, pô, aprender é bom demais. Mas, Diogo, aproveita aí, cara, pra quem tá cometendo o sacrilégio de não te conhecer, comenta um pouquinho aí, cara, da tua história, quem é o Diogo, como é que tu caiu nesse negócio de trade, explica um pouquinho mais aí da tua experiência. Legal. Pessoal, então, poucos conhecem esse lado da minha história, César, que eu vou falar para vocês agora. Mas a minha história no trade, na verdade, começou quando eu ainda era muito pequeno. Meu pai era dono de comércio lá na cidade de Curitiba, no Paraná. Que legal, cara. Um pequeno mercado. E eu, desde muito cedo, eu trabalhava com o meu pai. E eu acompanhava ali... Um supermercado pequeno? Era um supermercado pequeno, legal. Que tinha açougue, a parte de FLV, legal. Fazia as entregas também. Legal, cara. Né? Meu pai era um pequeno comerciante lá em Curitiba, então a minha trajetória no mundo do trade começou ali. Dentro de casa. Dentro de casa, exatamente. Né? Observando meu pai ali atender os famosos fregueses, como se falava naquela época, né? Vendia até no fiado, né? Na caderneta, tinha isso também, né? Eu tô falando de muitos anos atrás, e foi ali que começou, acho que, a minha inspiração para até coisas que eu realizo hoje dentro do trade, e começou a minha carreira dentro do trade. Então, eu trabalhava com meu pai de pequeno, né? Observava os vendedores vir tirar os pedidos e atender ele ali no mercado, e eu acho que aquilo foi entrando no DNA. Foi entrando no DNA, né? Que legal, cara. Foi entrando no DNA
E não tem como não aprender por osmose num ambiente como esse, né, cara? Exatamente. Desde negociação com o fornecedor, né, atender os shoppers, os famosos fregueses, né, do mercado. Depois né, o cara quer botar nome estranho, né? Freguês, precificar, né? Exatamente. Né, fazer tudo isso. Então, acho que foi uma fonte de inspiração para o meu início de carreira e o trabalho até que eu realizo hoje. Né, os meus pais, a minha família, me deram uma base familiar muito forte nesse sentido. Que legal, cara. Eles trabalharam muito, né, para me formar meu irmão, né, e dar condições para a gente ter uma vida digna. Então, eu devo muito a eles também. Acho que a minha história no trade começou ali. Que legal, cara, que legal. E aí, vamos lá, tu esteve lá, viveu esse ambiente, tenho certeza que, assim, valeu uma universidade inteira, né? Vivenciar isso, entender essas nuances. E depois, foi pra onde? Qual foi teu primeiro desafio profissional fora do familiar? Olha só, depois de eu ter trabalhado um bom tempo ali com meu pai, alguns anos, eu busquei uma experiência fora. Eu precisava de uma experiência no mercado, até porque até então a gente imaginava que eu sucederia, né, ele no negócio e a gente é um pensamento natural, né? Que é natural, Sim. Que acontece. E aí eu falei, não, preciso ter uma experiência no mercado. E aí a gente já imaginava indústrias de bens de consumo, né? E aí eu tive uma oportunidade, que é dentro da Três Corações, onde, por sinal, eu estou há 14 anos. É sério, cara? É sério. A tua primeira experiência profissional fora foi na Três Corações? Exatamente. Caramba, velho. Exatamente. Na época eu entrei para trabalhar como um assistente de vendas, eu era back-off do time comercial em Curitiba, da filial ainda? De Curitiba, lá no Paraná. Exatamente. Né? A minha trajetória começou ali, como back-office do time comercial, e aí eu fui desenvolvendo alguns projetos especificamente na área comercial naquela época. A companhia ela não era tão estruturada. Então a gente desenhava processos, estruturava rotinas. Então isso fez com que eu aprendesse muito sobre essa rotina de vendas, a realidade do time de vendas. E aí eu fui crescendo. Fiquei mais ou menos 1 ano na filial de Curitiba como back-office. No segundo ano, ainda dentro da Três Corações, eu assumi uma vaga que ele chama de analista regional de venda. Aí eu dava suporte para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ainda desenhando rotina, processo comercial, acompanhando os indicadores. Isso dá uma bagagem gigante, né? Muito grande. Muito grande. Implementei aí alguns processos na área de vendas da companhia naquela época que se tornaram benchmark. Aí eu implementei toda a regional Norte e Nordeste, né? Isso a gente está falando aí de mais de 12 anos atrás. E aí depois disso eu fui convidado para integrar o time de inteligência de mercado em São Paulo, onde é a matriz, né, comercial da companhia, onde fica a diretoria comercial, trade, né? Daí passei por pricing, processo de vendas, pesquisa de mercado. E aí o meu pezinho dentro do trade, vamos dizer assim, efetivamente foi quando eu implementei a área de inteligência de trade da companhia. Ainda respondendo para o head de inteligência de mercado. A primeira parte de inteligência de vendas da Três Corações foi tu que montou? Já tinha um head de inteligência de mercado e eu fui para integrar o time dele. Legal, e aí a gente foi estruturar a melhor área de inteligência de mercado da companhia. Aí passei por price, processo de venda, como eu te falei, pesquisa de mercado, a inteligência de trade. E aí foi ali que a minha mente, explodiu, né? A gente implementou uma ferramenta de gestão e acompanhamento do nosso time de promotores no ponto de venda. Legal. Então a gente precisava ter... Como é que a gente teria uma visibilidade melhor das nossas ativações, de como é que estava a nossa participação, como é que está o nível de execução no ponto de venda, né? Então a gente implementou um software, né? Uma ferramenta de acompanhamento, né? O meu promotor fazendo pesquisa dentro do ponto de venda, e aí com todos os KPIs, os indicadores, a gente implementou isso no Brasil. E ali eu comecei a vivenciar mais a rotina de promotor de vendas na ponta também, né? E a rotina de trade, e eu passei a conhecer mais profundamente também. Foi daí que o trade me deu uma picadinha, né? Me deu uma picadinha. E aí, naturalmente também, César, as coisas foram acontecendo nesse sentido na minha carreira, né? Implementei a área de inteligência de trade da companhia. Aí eu comecei a desenhar uma transição para vendas, né? Mas aí tinha uma grande oportunidade para implementar uma outra área na companhia, que era shopper, gerenciamento por categoria. Aí eu entrei nesse projeto, era um projeto que se tornou uma área que eu fiquei 6 anos, né? E aí agora eu dei um passo maior, né, como nacional de trade aí na Três Corações, e muita coisa aí para fazer. Cara, que história, velho. Bem resumida, bem resumida. Cara, eu não tinha ideia disso. Eu não tinha nenhuma ideia disso.
A gente se conhece no mercado, a gente tava fazendo a conta agora antes de começar, né? Acho que, sei lá, 8, 10 anos, talvez. Correto, né? Que a gente se conhece e tal. Tu já participou, inclusive, de uma aula lá na SPM junto comigo. Nossa, César, é verdade. Você me convidou, era para falar sobre gerenciamento por categoria, falar um pouco da metodologia, apresentar um case. Exato, né? A gente já fez uns bate-bola junto aí, legal, cara. Mas assim, pô, mesmo assim eu não sabia dessa trajetória, cara. E, pô, que história bonita, né? De construção, de crescimento, de aprendizado, de... Mas você sabe, César, que eu acho que assim, primeiro, né? E até uma dica para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Cara, a gente tem que, independente do tamanho do seu começo, ele tem que ser valorizado. Então, assim, valorize os pequenos começos. Em algum momento da sua vida, aquela experiência que você teve, aquela situação, ela vai servir de bagagem, às vezes, para você tomar uma decisão ou dar um passo maior. Cara, isso aconteceu comigo e mais de uma vez. Né? Então, toda essa minha bagagem e esse meu conhecimento, principalmente na parte de inteligência de mercado, análise de dado, ele contribuiu muito hoje para o trabalho que eu desenvolvo dentro da área de trade. Né? Hoje, quando a gente fala de trabalhar com dados, cara, é extremamente importante, principalmente para grandes operações de trade. Como é que a gente toma uma decisão de forma embasada, fundamentada? Se eu não tiver apoiado por dados, fica muito difícil. Você pode até tomar uma decisão, mas ninguém garante que ela vai ser a melhor decisão, né? E também você vai ser eficaz e eficiente até um certo nível, né? Mas embasado por dados, sabendo analisar os dados, construir, desconstruir, você com certeza consegue elevar o patamar de uma operação de trade, isso sem dúvida nenhuma, tomar melhores decisões, alocar melhor e gerir melhor os recursos que você tem na sua mão. Então, esse meu background mais analítico, né, por conta de vir de inteligência de mercado especificamente, ele contribuiu muito também para o trabalho que eu desenvolvo hoje dentro da área de trade, né, e para o meu crescimento e conhecimento também no mercado. Cara, muito legal, cara, muito legal. E assim, acho que traz uma... assim... A gente, cada um tem as suas crenças, né, de tipo profissionais, claro, pessoais também, mas falando aqui do âmbito profissional, cada um tem as suas crenças e a minha crença sempre foi, cara, trade, ele é uma sofisticação de processos, né, ou seja, eu preciso trazer um punch mais analítico, eu preciso trazer um olhar muito mais de uma formação de estratégia embasada, precisa e tudo mais. E isso vem muito desse que tu acabou de comentar, né, cara? Desse perfil analítico que a tua jornada acabou te entregando isso, né, cara? E te construindo nessa visão que te dá uma visão também holística sobre a atuação, né? Exatamente. Uma visão 360, né? Vamos dizer assim. Exato, cara. Entendeu? E assim, hoje, para ter uma dimensão assim, Diogo, eu vou perguntar do hoje, depois eu quero voltar no passado, assim, mas como é que é hoje a estrutura, uma estrutura de trade marketing como da Três Corações, assim, quais são os pilares e tal, como é que são divididas? Tá. Hoje, quando a gente fala de Grupo Três Corações, eu estou falando de uma empresa de alimentos, mas com foco em cafés, né? Então eu estou falando de uma categoria de alta penetração, alta frequência de vendas, nervosa em termos de preço também. Então a gente precisa ter uma operação pra caramba, né? muito sensível. Então a gente precisa ter uma operação de trade muito robusta para suportar o nível de execução que a categoria, né, necessita. Perfeito. Entendeu? Então hoje a gente tem um time grande aí de promotores próprios dentro da companhia, né? São mais de 1.000 promotores próprios que a gente tem. Tem uma força de trade, de supervisor de promoções, supervisores de trade, coordenadores de trade também, né? Para suportar e liderar também todo esse time, né? Junto com a área comercial, né? O comercial no modelo de trade da Três Corações, ele se envolve muito dentro da operação e funciona muito bem, tá? Esse modelo. Legal. Ok? Aí, da parte de suporte, né? A gente tem as áreas de trade e execução. Hoje, quando a gente fala de material de ponto de venda, por exemplo, né? Eu estou falando de uma companhia com um portfólio de mais de 30 marcas. Então, a gente tem uma operação, né, de execução muito robusta em termos de desenvolvimento de material de ponto de venda, né, alinhamento com o fornecedor, coleta disso, envio para as filiais. São mais de 25 centrais de distribuição, mais de 25 filiais no Brasil. Então, você imagina a operação de você produzir material, mandar para todas as filiais, né?
executar isso dentro do ponto de venda com excelência, né? Dentro do padrão, dentro do layout, né? Que a gente precisa. Então, é uma operação muito robusta, né? E aí a gente precisa de gente, precisa de estrutura e precisa de processo. Gente, estrutura, processo e tecnologia. Pronto, gente, estrutura. Estrutura está dentro de gente, processo e tecnologia. Acho que são pilares que precisam ser avaliados para a gente conduzir e ter uma boa operação de trade, né? Principalmente empresas de bens de consumo, que é o meu caso, empresas de alimentos, né? Que são categorias de alto giro. Perfeito, cara. E quando tu começou, né? Hoje tu tem essa operação robusta, né? 14 anos atrás, era assim? Esse negócio? Não era desse jeito, não era desse jeito. As coisas, elas vão evoluindo, né? Primeiro que o tamanho da companhia, ela vem crescendo muito, aumentando muito, né? Em todos esses anos. E aí você precisa, aumentando estrutura, como eu falei, né? A linha do processo e ter tecnologia para que você conseguir se manter competitivo no mercado, né? E ter uma execução num nível saudável também, né? Mas tudo isso, César, passa por inteligência. Você imagina com uma companhia, né? Que já tem mais de 1.000 promotores dentro do quadro dela, tá? Ela precisa definir sobre o incremento de um promotor, por exemplo, dentro de uma região. Eu preciso ter critério para isso. Eu preciso ter inteligência para isso. Então, uma operação robusta de trade, hoje ela precisa de muita inteligência, ela precisa de KPIs de avaliação. Você entendeu? Ela precisa de tecnologia, ela precisa de dados para tomada de decisão. Isso é muito importante. Como é que eu enxergo a evolução do trade no Brasil? O trade vem evoluindo e ele vem se profissionalizando, César. O trabalho que você faz é um exemplo disso também. Obrigado. Né? É um exemplo disso muito grande, da profissionalização que hoje o trade exige. Até porque o mercado mudou muito. Os hábitos dos consumidores, dos shoppers, eles vêm mudando, né? Hoje a gente tem o digital, que é um pilar muito importante também dentro da operação de trade. Quando a gente fala de ponto de venda, eu estou falando do online e do offline. A gente não tem mais uma divisão. A gente precisa trabalhar os canais de venda. Você entendeu? Então, essa mudança no mercado, ela provocou essa mudança na indústria, provocou a indústria no varejo também. Cara, como é que a gente atende esse consumidor? Como é que esse produto chega até a ele? Então, a própria indústria e o varejo, eles foram mudando também por conta dessas mudanças no mercado. Então, tudo que está acontecendo com a indústria, essa evolução, a evolução que o Grupo Três Corações teve foi por conta das mudanças que teve no mercado também. Né? E para se manter competitivo. Né? Então você precisa evoluir, né? E precisa profissionalizar a tua gestão e o teu time também. As mudanças internas refletem o ambiente externo, né? Exatamente. Pronto, eu gostei do teu ponto. As mudanças internas refletem o ambiente externo. Então, assim, hoje a gente está num cenário muito mais competitivo de mercado, César. Você entendeu? O Grupo Três Corações, ele é muito forte dentro da categoria de cafés. A categoria de cafés, dando um exemplo de cafés, ela passa também por um momento de transformação muito grande, de premiumização, né? A gente está trabalhando mais valor agregado quando a gente fala de cafés. Você entendeu? Mas a gente precisa contar essa história para o varejo, César. A gente precisa contar essa história para o consumidor também, que ele tem novos métodos de preparo, outros tipos de café. Você entendeu? A educação do shopper, né? A educação do shopper. Você entendeu? Porque o café que agrada o consumidor, quando a gente fala de café, é o café que agrada o paladar dele. Qual café que agrada o seu paladar? Tem muita variedade hoje. Como é que a gente conta essa história? Isso é o papel do trade também. Isso é o papel do trade. Aí como é que o trade vai realizar isso? Ele precisa se profissionalizar, ele precisa investir em ferramentas. Você entendeu? Gerenciamento por categoria, por exemplo, é uma delas. Então, essas mudanças que estão acontecendo no mercado e estão cada vez acontecendo numa velocidade maior, elas exigem da indústria, do varejo e do profissional que atua nessas áreas, né, se atualizar, estudar, acho que nunca parar de estudar, obter o conhecimento, né? E ir atrás das ferramentas também, do conhecimento para realizar as mudanças que precisa. Claro. Cara, tu falou um pouco ali do perfil analítico, dos KPIs, dos indicadores e tal. E não sei se tu entende dessa forma, assim, cara, mas como a gente lida com cenários muito complexos e também a gente acaba também, cara, organizando muitos interesses, né? Tipo, tem o interesse da nossa própria organização em determinados resultados, tem o interesse do nosso cliente em determinados resultados, do nosso time de vendas, do shopper e tal. E aí a gente orbita uma série de subjetividades. Né? Então, por exemplo, o exemplo que tu falou agora há pouco.
como é que eu sei que é bom ou ruim botar um promotor X na loja Y? Não, mas é bom porque aquele cliente ele forma isso, ele forma aquilo, que blá. Aí, em geral, vem muita subjetividade para validar uma hipótese. E aí o trade ele faz um trabalho muito de peraí, eu vou transformar essa subjetividade em um critério objetivo. E agora a gente vai criar um método para poder definir se aquilo ali vai acontecer. Né? É mais ou menos por aí, né? Exatamente. César, você deu um exemplo muito bom, né? Essa questão da subjetividade, ela é muito séria, porque a gente tende a utilizar muitas vezes o feeling na tomada das decisões. Eu acho que assim, o feeling tem seu papel, tá? Porque tem a ver, acho que com a nossa intuição também. Você entendeu? O feeling tem o seu papel. Tô de acordo. Mas, cara, a gente precisa trabalhar os dados para isso. Por exemplo, eu vou fazer uma análise se cabe colocar um promotor ou não na loja, eu vou avaliar o seguinte, cara, qual que é o faturamento daquela loja? Quanto tempo o promotor vai passar atendendo aquela loja? Qual que é o incremento que aquele promotor pode trazer por conta de um melhor nível de execução naquela loja? Quantas horas ele vai gastar ali? Você entendeu? Qual o payback disso, né? Cara, qual o payback? Você entendeu? E aí na margem, aí vou falar mais. E isso a gente faz. E na margem, qual que é um custo de um promotor hoje, quando eu olho para a margem? Tá? Eu tenho uma margem média de X percentuais, você entendeu? Dentro do negócio. Então, qual que é o custo do promotor dentro daquela margem? O ideal, uma margem de contribuição por cliente, por exemplo? Exatamente. Você entendeu? Hoje, né, quando a gente vai alocar um promotor, né, dentro de uma loja, ele não vai se atender provavelmente uma loja, a não ser que seja uma loja muito grande, por exemplo, um canal de atacarejo. Há esses casos, mas geralmente o promotor ele tem uma rota. Falando da minha categoria, por exemplo, né? Que é uma categoria pesada para abastecimento. Que já é uma categoria pesada para abastecimento e giro, tá? Geralmente o cara tem uma rota com mais PDVs. Então, qual que é o faturamento desses PDVs? E aí eu, em cima da minha margem de contribuição, qual que é o custo do promotor para atender essas 4, 5, 6, 7 lojas? Você entendeu? Então, tudo isso precisa ter um embasamento, né, para tomada de decisão. E aí é olhar os dados, né? E você precisa ter esses dados na sua mão. Isso é muito importante, entendeu? Precisa ter os dados na mão. E tem um refino aí, né, Diogo, constante, que é, por exemplo, assim, a rota daquele promotor, vamos estressar um pouco esse ponto de merchandise, depois a gente flutua para outros, né? A rota do promotor, ele gira X milhares ou milhões de reais ali, né? O volume e tal. Mas às vezes uma simples mudança de rota gera um incremento de sofisticação, de payback e tal. Então começa a ter uma sofisticação. Outro ponto eu estou tendo assertividade no roteiro, o cara está cumprindo o roteiro que eu estou fazendo, quanto tempo ele está gastando por loja? Eu previ que ele ia investir 1h30 do tempo dele e, na verdade, ele está utilizando 50 minutos. Né? E aí a gente começa a ver uma série de nuances ali, de ajustes finos, e esse é o desafio do cara do trade, né? E aí a gente já vai para um outro ponto. Lembra dos pilares essenciais lá do trade. Aí a gente já entra em tecnologia. Cara, eu preciso mensurar a rota desse promotor. Eu preciso entender quanto tempo ele passa para atender uma loja do Cash and Care, quanto tempo ele passa no supermercado, no hipermercado, num canal especializado, num varejo de vizinhança. Você entendeu? Eu preciso quantificar isso, cara. Principalmente quando a gente fala de operações grandes de trade, porque a gente está falando de investimento, de despesa. Pesado. Você entendeu? Então a gente precisa ter tecnologia, por exemplo, para tomar essas decisões. Né? Entender o potencial, cara, da tua categoria dentro daquele cluster de clientes. Isso é muito importante. Você entendeu? Porque eu consigo entender de loja, né? Tudo isso. Aí a gente entra na operação e na operação de trade, especificamente na avaliação dos KPIs de loja. Então, você medir um facing, você entender como é que você está ativado naquela loja, quantos pontos extras eu tenho nessa loja. Eu estou ativado com preço nessa loja, entendeu? Cross-merchandising, eu estou realizando alguma estratégia de cross. Como é que está o meu sortimento? Cara, vamos falar de pilares... Cara, César, pilares essenciais de um programa de excelência no PDV. Vamos lá. Cara, participação, ponto extra,
sortimento, cross-merchandising. Vamos falar de 4 aqui, assim, essenciais. E preço. Acho que preço também é muito importante. Vamos falar de 5 KPIs aqui básicos que a gente precisa avaliar, né, numa loja. Sem tecnologia, como é que você vai fazer isso? Cara, você até faz, mas no papel de pão e para consolidar depois, você coloca no Excel. Então, assim, a tecnologia hoje ela é uma grande aliada das operações de trade. Isso é um ponto muito importante. E ela está evoluindo, né? Hoje a gente já, quando a gente vai medir facing, geralmente a gente conta frentes. Hoje a gente já começa a evoluir para reconhecimento de imagem, né? Que está cada vez, né, se popularizando mais, se aprimorando a tecnologia, se aprimorando, diminuindo o custo também. É importante, né? Porque tudo isso sai dessa conta da margem. Exato. Né? Então tudo você tem que colocar na conta. Porque a ferramenta do promotor entra no custo de merchandising, né? Exatamente. Hoje, quando eu faço o cálculo de um custo de promotor, não é só o homem-hora dele trabalho dentro da loja, mas e o custo de deslocamento, e o combustível, e a ferramenta. Tudo isso, César, nós, por exemplo, a gente coloca dentro dessa equação. Claro. E aí a gente toma as decisões de maneira muito mais embasada e muito mais seguras também. E aí quando a gente tem um plano de expansão, por exemplo, entramos numa nova categoria. Você imagina que é mais fácil para eu tomar uma decisão. Porque eu já tenho meus benchmarks de referência, eu já tenho esses dados estruturados, então a gente consegue quantificar um plano de ação de crescimento por área, por canal, por região, você entendeu? A gente consegue quantificar isso. Cara, isso é música, né, cara? Porque quando fala benchmarks de referência, eu uso uma outra terminologia para a mesmíssima coisa, que são o mapeamento das alavancas de vendas, né? Isso. Eu consigo ter um painel sabendo assim, cara, eu sei que um cross-merchandising da categoria X, minha alavanca X e meu investimento é Y, né? Aí tu começa a ter, cara, e a ilha? E eu não sei o quê? E o aumento de facing? Blá, 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 blá. Quando tu chega nesse nível de gestão de resultados, cara, tu faz um plano como esse com uma precisão absurda, né? É o santo grau aí do plano de trade. Inventei agora isso. Esse dá um corte, viu, pessoal? O santo, pode dizer assim, veja agora, revelação do santo grau do trade marketing. Aí coloca isso e coloca... Cara, vamos viralizar esse negócio. Mas, cara, né? Mas é porque esse é o alinhamento perfeito de cenário. Exatamente. Né? Cara, e o que tu acabou de falar passa por método, por processo, por tecnologia, por pessoas, por tudo isso. É chegar nessa fotografia, né, cara? É chegar nesse desenho ideal, né? E aí, exatamente, César. E aí a gente já tá falando, quando você fala de uma evolução de uma área de trade dentro de uma indústria, independente dela, quando a gente começa a avaliar desse prisma, a gente já tá falando de uma área que ela já tem um papel mais estratégico dentro da organização. Então ela sai daquele papel operacional, tático, e ela já começa a ir para um nível mais estratégico, porque ela tá mais madura, né? E aí com vendas ela conversa num outro patamar, com marketing também num outro patamar. Ela consegue exercer de maneira muito mais madura o papel dela também dentro do negócio. Eu acho que isso é muito importante também para os gestores de trade, né, para as pessoas que querem trabalhar na área do trade e estão ouvindo a gente aqui falar. Eu acho que é muito importante elas terem isso em mente, né? O trade, para ele se tornar estratégico dentro da organização, ele precisa ser apoiado nesses 3 pilares, ele precisa trabalhar dados, porque daí ele vai se diferenciar e ele vai gerar valor para o negócio. Vai gerar valor pro negócio. Ele deixa de ser operacional, né, cara? Exatamente. Né? Porque, pô, um trade que não entrega essa visão, ele acaba, infelizmente, por mais que ele queira, sendo visto como alguém operacional, que vai dizer assim, cara, eu preciso que tu faça material de ponto de venda, eu preciso que tu faça não sei o quê, mas não tem o penso. É o penso e o dado que fazem com que a gente seja levado para um nível estratégico. Não tem outro jeito, né, Diogo? E vou falar para você, César, esse é um dos maiores desafios hoje nas áreas de trade da indústria, é exatamente isso, sabe? É sair do apagar de incêndios, você entendeu? Mas assim, no final também isso vai acontecer, vai fazer parte ali do processo. É do jogo, e quem trabalha com trade tem que saber e tem que ter consciência disso, entendeu? Mas o ideal é que se trabalhem esses pilares pra gente conseguir avançar o nível de maturidade da área. Isso é fato. Cara, assim, e quando a gente já tá no nível de maturidade da área, enfim, dos processos, a gente passa a falar e se preocupar mais, a
A gente tava agora ali nos bastidores ali. Verdade. Teve um encontro bacana ali. Cara, eu apaziguei uma briga, mas assim, né? Não, tô brincando, né? Mas pra quem viu o episódio da semana passada com a Gabriela, né? A gente tá gravando no mesmo dia, então não pensem que eu só tenho um casaco, é porque, né? Tô gravando junto aqui. Foi mal, galera. Mas a gente se encontrou ali e aí no bate-papo, cara, e eu já tô... Eu me preocupo um pouco com essas questões, assim, de cara, como é que a gente expande um pouco de conhecimento para subir o nível e tal. E aí, participando daquele papo com vocês dois ali, né, veio termos, né, naquele papo da Gabriela da Pepsi com o Diogo lá na Três Corações, que estão no nível estratégico, num alto nível estratégico, e, cara... Rentabilidade, pô, isso aqui dá mais rentabilidade, aquela categoria tem uma alta rentabilidade, aquela não sei o que, a gente faz uma ação assim, então assim, a gente começa a falar muito menos de faturamento e muito mais de KPIs de saudabilidade de negócio. Exatamente. Porque, cara, vender muito de um produto com baixa margem ou margem negativa, meu velho, né? Exatamente. E aí, César, é interessante o ponto que você está abordando, quando a gente fala, por exemplo, da minha categoria, da categoria que a gente estava conversando, a gente está falando de categoria de margem muito baixa. Então, César, eu tenho que ser muito eficaz e eficiente na alocação dos recursos. Total. Você entendeu? Total. E aí o trade ele tem esse papel. Cara, eu vou construir um promo pack, um kit. Qual que é a margem desse kit? E quando eu falo da margem dele, eu vou fazer um leve 3, pague 2 do produto. Ok, você vai montar isso como? Num fornecedor ou você vai fazer na tua planta fabril? Cara, tá bom, você vai juntar 3 embalagens. Você vai ter um berço ou não? Como é que é? Você entendeu? E o manuseio disso? Vai montar manual? Qual que é o custo de montar isso? Como é que a gente cadastra no varejo isso? Como é que cadastra isso aí no varejo? Você entendeu? Vai ter um custo para cadastrar isso no varejo? Quando a gente fala de uma operação robusta de trade, a gente está falando de trabalhar com N fatores. Você entendeu? E aí, mais uma vez, precisa de inteligência, precisa de tecnologia, processo, gente, estrutura. Isso é muito importante. E cara, hoje assim, a gente falou ali de margem de contribuição, né? Obviamente que eu não quero entrar em detalhes de operação, a gente nem, né, não é o intuito, mas muito mais na peça técnica, né? Certo. Hoje, o quão importante, né, para ti como executivo, ter informações como margem de contribuição ou margem de servir, depende da nomenclatura custo interna. De servir. Isso, Okay. Custo de servir ou margem de contribuição certo. De um cliente, de uma equipe, tal. O quanto isso faz parte do teu plano estratégico de trade? Tá. César, vou falar para você. Isso é essencial. Porque você imagina que uma indústria como a qual eu trabalho, quando a gente entra dentro de uma categoria, a gente entra dentro da categoria. Então, naturalmente, os investimentos serão muito robustos. Você entendeu? Serão muito robustos. Então, eu preciso ter essas informações para que eu consiga construir um plano que faça sentido, né? Um plano que faça sentido, eu consiga mensurar o correto investimento disso e eu ter lá a minha linha final de lucro líquido também muito bem desenhada. Você entendeu? É essencial a gente ter essas informações, né? A gente não consegue sobreviver sem isso, sem dúvida nenhuma. Porque daí tu passa, né, cara? Quanto sobe esse grade na gestão de trade, tu passa... O trade, inclusive, pode passar a ser visto, né, muito mais como um centro de investimento do que como um centro de custo. Né? Porque quando a gente passa a ter esse tipo de gestão sobre o resultado... Que cara, eu já tenho lá meus benches de resultado, lá, né? Minhas alavancas e tal, mapeadas. Eu tenho minha margem de contribuição do meu cliente mapeada. Eu sei quanto que eu vou investir aqui, sei qual é o impacto que isso vai gerar. Eu já consigo estimar o incremento daquele... Eu já consigo projetar uma linha final. Então, quando a gente vai apresentar um plano tático, a gente consegue mostrar já uma previsão de ROI. Sim, exatamente. Exatamente, correto. E quando a gente fala disso, César, quando a gente já tem esse nível de detalhamento no teu plano de trade, você entendeu? Você consegue ser muito mais assertivo nas decisões, você consegue trabalhar também num nível de colaboração com o varejo diferente. Eu acho que isso é muito importante. Você entendeu? Você consegue quantificar melhor os investimentos que você vai alocar dentro dos canais. E aí a gente já começa a entrar num outro pilar, que é o pilar da colaboração, que eu acho muito importante também, que tem a ver com isso.
Porque a partir do momento que eu tenho essa visibilidade nesse nível dos meus custos operacionais, né? Eu tenho a minha DRE estruturada. Quando eu vou e eu levo para o varejo, né, um lançamento de um produto, um plano de negócio dentro de um JBP, a gente consegue ser muito mais assertivos e o nível de colaboração ele é outro. Isso é importante também. E parte disso. Muda completamente a perspectiva de relação de negócio, né? Total. A gente no último episódio com a Gabriela, até fiz a analogia do seguinte, né? Quando a gente tá naquela venda mês a mês, é quase como se a gente tivesse uma relação amorosa lá com o cliente, uma relação fria, né? A gente é amigo, namorado, tá se conhecendo e tal. Quando a gente vai pro JBP, a gente assumiu um compromisso matrimonial. É tipo assim, cara, a gente agora vai construir uma vida juntos, né? Exatamente. Quais são os nossos objetivos em comum? Quais são os seus objetivos? Quais são os meus? E como é que a gente vai fazer para que os nossos objetivos sejam atingidos como uma parceria de sucesso, né? Exatamente. O JBP ele vai ser um plano de cooperação estratégica. Você entendeu? E o JBP ele é muito importante, César, porque a indústria rola uma empatia. É o varejo se colocando no lugar da indústria, a indústria se colocando no lugar do varejo também. Você entendeu? Então hoje, quando a gente fala de JBP, é muito importante para você conseguir desenvolver marca e categoria dentro do varejo. É muito importante também para haver aquela troca de conhecimento, de dado, e a gente entender também melhor como é que está o mercado em relação a uma determinada categoria ou marca. Você entendeu? Então a gente precisa, e a indústria precisa escutar muito o varejo. Eu acho que isso é muito importante. Os dois lados, né? É uma via de mão dupla nesse sentido. Entendeu? Uma via de mão dupla. Hoje, quando a gente fala de JBP, por exemplo, dentro da Três Corações, a gente está estruturado hoje nas maiores redes nacionais, nas regionais, a gente tem um plano de JBP. Né? As categorias que a gente atua, a gente tem um planejamento estratégico ali. A gente está aqui, onde é que a gente quer chegar? Qual que é o nosso objetivo? Quais as ações que a gente vai ter dentro desse plano? Você entendeu? Então o planejamento de JBP ele dá um norte também em relação aos resultados que você vai colher lá na frente. Acho que isso é muito importante. É uma matriz estratégica de negócio, né? Importantíssimo aí, vital aí para as duas organizações, seja indústria ou seja varejo. Cara, eu não posso te trazer aqui falar de colaboração e não falar de GC, né? e cara, eu queria assim, o Diogo, para quem ainda não o conhecia, o Diogo, na minha visão, né, cara, se não o melhor, mas um dos melhores executivos de implantação de gerenciamento de categoria do Brasil. Eu acho o teu trabalho animal, assim, acho Obrigado. Que tem cases assim surreais, Obrigado. né? E então assim, cara, ele tem muito para compartilhar de experiência, muito para compartilhar de... Não é só de conceito, mas ele vai compartilhar muito de vida real, porque quem fala de GC e nunca fez, não sabe que, por exemplo, tem que inclusive organizar os carrinhos para poder desmanchar uma loja. Você lembra bem da aula, né? Cara, não, e assim, eu me lembro que eu aprendi, inclusive, com um promotor uma época, quando eu comecei a fazer GC na prática, eu aprendi com um promotor e falava, cara, a gente vai botar os carrinhos aqui, a gente organiza aqui para derrubar a loja. Eu falei assim, puta, cara, faz sentido. Tem toda uma lógica por trás, assim, de quem tá na operação sabe, mas claro que eu tô falando só das nuances, mas eu queria que tu trouxesse do teu conhecimento, Diogo, o que é o GC na tua visão, cara? Se puder contar algum case, alguma coisa assim para compartilhar com todo mundo. Você sabe que gerenciamento por categoria, ele mudou a minha trajetória dentro do trade. Foi o gerenciamento por categoria de fato que ele mudou a minha trajetória dentro do trade. Porque quando a gente fala de gerenciamento por categoria, César, para a indústria e para o varejo, você imagina que ela é uma área que ela gera inteligência para o negócio. Eu vou sair do que está nos livros aqui, tá? É o laboratório vivo. É um laboratório, tá? E o gerenciamento por categoria, ele é muito importante porque ele eleva o patamar de discussão entre indústria e varejo. Isso é muito importante também, porque você sai da discussão muitas vezes transacional e quantitativa e você vai para um outro nível. Por quê? Porque você traz o shopper para a mesa. Você traz o shopper para a mesa. Porque qualquer recomendação, quando a gente fala de gerenciamento por categoria, você desenvolver categorias, tudo é feito a partir do conhecimento do consumidor e do shopper. Cara, premissa básica de GC. Você entendeu? Você tem os dados de sellout, você avalia mercado. Tudo isso você faz quando você faz um trabalho de GC. Mas o principal, cara, entender o shopper, entender o consumidor. Qual que é a jornada de compra dele? Como é que é a árvore de decisão dentro da categoria que eu estou atuando?
né? O mapa mental ali, o que ele prioriza no processo decisório dele de compra. Cara, tudo isso vai nortear as decisões em relação ao papel estratégico que aquela categoria vai ter dentro do negócio. As estratégias, as táticas, você entendeu? Então, assim, a gente precisa conhecer amplamente consumidor e shopper. Então, para quem gosta de GC, para quem tá entrando nessa área agora, né? Primeira coisa, cara, entender a categoria que você tá atuando. Acho que esse é o primeiro passo, sabe? Ir a fundo dentro dessa categoria, conversar com o consumidor, conversar com o shopper. E aí, às vezes, as pessoas se enganam. É importante você fazer estudos? É importante. Mas, Diogo, eu sou de uma indústria pequena. Eu não tenho um orçamento para isso. Ok. Vai para dentro do ponto de venda e bate um papo com quem está comprando a tua categoria e o teu produto. Vai para uma entrada, para uma saída de corredor, César, e observa. Observa a compra. Identifica também o fluxo. Identifica o fluxo. Você entendeu? Né? Faz um safari, a gente chama, né? Shopper safari. Faz um safari. Observa. Você entendeu? Esse shopper está comprando aquela categoria de forma acompanhada ou não? Tem alguém influenciando ele? Ele pegou uma marca, depois trocou, olhou o preço, ficou perdido na gôndola procurando o que ele queria comprar? Você entendeu? Então, eu acho que assim, o profissional de gerenciamento por categoria, eu lembrei até de uma coisa que é muito interessante. Ele tem uma veia de antropólogo. Pronto. Total. Cara, você entendeu? Total. Porque ele tem que observar, ele tem que estudar. Total. Porque a partir desses estudos, dessa observação, que você vai conseguir construir boas estratégias e táticas para o desenvolvimento daquela categoria. Você entendeu? Acho que isso é muito importante. Total, cara. É antropologia do consumo na veia. Exatamente. Na veia. Cara, eu me lembro... Bom, tu leu o Vamos às Compras lá, né? A Bíblia do Paco Underhill lá. Exatamente. E, cara... Primeira página do livro, a abertura do livro, né? É um relato dele, né? Em primeira pessoa, de um shopper safari, né? Exatamente. Que ele justamente fala assim, estou aqui agora atrás olhando de trás de um, sei lá, um arbusto, sei lá, não fala, uma folhagem, o consumidor interagindo com o produto, agora chega o próximo, mas não sei o que. E ele vai relatando isso passo a passo, assim, depois ele aprofunda no negócio, mas é isso, né, cara? É conhecer o teu consumidor no habitat de compra. Sim, exatamente. Exatamente. E você sabe que o gerenciamento por categoria, como uma área de negócio, uma área de inteligência de negócio, ela tem que permear a cultura da empresa. Então vamos lá, através do gerenciamento por categoria, que é uma metodologia, tá, de negócio, ela tem como objetivo melhorar as vendas, aumentar sellout, rentabilidade, gerar valor, né, gerar uma percepção diferente da categoria dentro daquela rede de varejo, enfim, a gente tem N objetivos com gerenciamento por categoria, tá? Ela gera uma inteligência para tomada de decisão em relação ao sortimento, planograma, enfim, toda a execução daquela categoria dentro da loja. Para funcionar, o GC ele tem que permear a organização. Isso é um ponto muito importante, César. Ele precisa se tornar um pilar dentro da cultura da companhia. Por que muitas vezes o GC fracassa ou na indústria ou no varejo? Porque ele não foi incorporado na cultura, no DNA, você entendeu? Ele não foi visto como uma metodologia de negócio estratégica. Você entendeu? Que gera valor, que gera conhecimento. O gerenciamento por categoria, ele gera conhecimento para as áreas. É isso que ele gera. Ele gera conhecimento para marketing, você entendeu? Ele gera conhecimento para o time comercial também, porque através dos aprendizados dentro de GC, você eleva o discurso numa mesa de negociação com o varejo, por exemplo. Dá embasamento. Você entendeu? A gente realizou um trabalho muito bacana com uma rede do interior de São Paulo, se chama o São Vicente Supermercados. Eles têm uma área de GC super madura hoje, quando a gente fala, né, de áreas de GC dentro do varejo, profissionais que atuam lá dentro do São Vicente, muito bons. O São Vicente, ele tem lojas na região de Nova Odessa, Limeira, isso, toda aquela região ali, um pouco, né, abre uma loja agora aqui na região metropolitana aqui de São Paulo. É uma rede que se expandiu muito e ela investe muito em gerenciamento por categoria. Eles fazem um trabalho fantástico, né? A gente realizou um trabalho com eles para desenvolver a categoria de cafés, né? E tivemos um crescimento de duplo dígito dentro da categoria. Então isso, cara, uma categoria de altíssima penetração, né? Já madura, você crescer duplo dígito, é o gerenciamento por categoria que pode te permitir a obter resultados como esse. Ela é uma ferramenta muito importante para isso, tá? E aí,
precisa de colaboração com o varejo, né? A indústria precisa ter o conhecimento para realizar o GC e não é ler um livro, você entendeu? Isso é muito importante. A teoria a gente aprende, né? Mas na prática as coisas são um pouco diferentes, porque às vezes o nível de conhecimento da indústria, do varejo em relação à aplicação da metodologia, ele é diferente. Até porque os 8 passos foram desenhados num varejo norte-americano com consumidor norte-americano, então, cara, já daí já tem diferença, né? Exatamente. E muitas vezes a indústria vai realizar um trabalho de GC junto com o varejo e o varejo ele não conhece muita metodologia. Você precisa ajudar ele e aí junto, varejo e indústria, definir o papel da categoria, por exemplo. Ela vai ser destino? Vai ser rotina dentro do meu negócio? Qual que é o papel da categoria? Então o GC, ele leva para um outro patamar de colaboração indústria e varejo, né? Ele também pode ser incorporado dentro de um plano de JBP. Eu acho que isso é bacana, porque daí você tem um outro nível de relacionamento, né? É um nível mais estratégico de fato. Então eu tenho um JBP dentro do meu JBP. Além das minhas ações comerciais, tem o meu plano de GC aqui dentro do negócio. Exatamente, para realizar o acompanhamento e do desenvolvimento da categoria dentro do negócio. Isso é muito importante, porque a categoria, imagina que é uma pizza e aí você desenvolveu a categoria, as fatias vão crescendo ali proporcionalmente. Isso é muito importante também, né? E para a indústria, o GC ele gera um conhecimento muito grande, César. Muito grande, você entendeu? Cara, assim, uma fala que às vezes, eu vou voltar num ponto que tu falou agora há pouco, mas assim, uma das falas que eu fazia para vender o conceito para dentro da minha própria empresa, que tu falou em cultura, né, era o seguinte, cara, no momento que a gente vira capitão de categoria, a gente deixa de ser um fornecedor e a gente é promovido a parceiro estratégico de negócio. Isso muda todo jogo. Todo jogo. E aí, quando tu fala em cultura, cara, para quem não sofreu ainda as nuances práticas de implantar um GC, para uma empresa que ainda não culturalizou o processo e o método, tu tá começando a implantar, tu tem alguns embates internos, que é o seguinte: tu é o cara do GC, da minha indústria. Eu tenho todos os dados de venda, inclusive dos meus concorrentes, para eu poder fazer análise e fazer sugestão de portfólio. E o cara de vendas quer saber. E aí tu fala assim, amigo, a gente tem um contrato de confidencialidade, esse dado é do GC, eu não posso não sei o que. Pô, mas cara, tu trabalha pra quem? Tal. Se tu não tem uma cultura né, bem instaurada, exatamente, né, cara, é difícil inclusive de tu lidar com essas situações. E o time comercial confiar na área de GC e no trabalho que a área de GC da indústria tá realizando. Porque como é que faz pra cortar um item, Diogo? Como é que tu explica pra um cara de vendas quando tu vai cortar um item teu? Exatamente. Você sabe que isso é um ponto muito bacana que você entrou agora, César. E eu acho que um dos maiores desafios do profissional de GC é ele fazer esse trabalho de maneira imparcial e da maneira como deve ser feita. Mas é necessário. Para a coisa funcionar, isso é necessário, tá? Diogo, como é que isso é feito? Cara, para o time comercial você vai ter que provar. Provar como? Através de cases. Cases. Cara, olha o trabalho que a gente fez nessa determinada rede, com essa loja. Olha o crescimento que a gente trouxe aqui para a categoria. Porque isso vai gerar confiança e isso vai gerar a credibilidade que você precisa para dar continuidade nesse trabalho. Lembra que lá no início da nossa conversa, eu falei, o gerenciamento por categoria na empresa que eu trabalho, ele começou como um projeto. Depois ele se tornou uma área. Por quê? Porque foi necessário, sim, conquistar confiança, credibilidade e se provar. E isso é fato. Você entendeu? Numa implementação de uma área dessa dentro da indústria. Você entendeu? Ele vai ter que se provar. Como? Através de resultado. Você entendeu? E todo mundo vai passar por isso. E aí, César, a gente entra num outro ponto também, quando a gente fala de gerenciamento por categoria muito importante, que é o perfil do profissional que atua nessa área. Além de todo o background analítico, né, a visão, o conhecimento da metodologia, ele tem que ter também muito desenvolvida soft skills, né? Ele vai ter que ter uma sabedoria para lidar com o time comercial nesse sentido. A resiliência, ele é o ponto focal entre indústria e varejo. Então, em alguns momentos, aquele cara vai estar lidando com temas muito delicados e pressão dos dois lados. E, César, expectativa da indústria e do varejo. A indústria quer o resultado e o varejo também. Por isso que, às vezes, é muito difícil também essas áreas sobreviverem dentro dos negócios. Você entendeu? Isso é um desafio gigantesco. Então vai muito do perfil do profissional também que está à frente desse projeto e dessa área. Mas sabe, cara, assim, a gente já bateu vários papos assim e a gente se dá bem por ter muitos pensamentos em comum. E uma das coisas que a gente sempre falou, e por mais que
tu entregue um projeto complexo, eu sempre senti na tua fala, na tua intenção, a necessidade de desmistificar muitas coisas, né? Porque assim, lá atrás, quando eu comecei com o GC, que comecei na prática também, eu tive uma experiência da empresa ela de ter pessoas lá externas que queriam vender o projeto e tal, e parecia que queriam vender um bicho de 228 cabeças, né? Pra dizer assim, não, cara, isso é hiper mega plus caro e porque é super hiper giga complexo e tal. E depois que eu comecei... Te estimulou até a prosseguir. Não, na época a empresa ela tinha um fôlego financeiro e foi, né? Só que aí depois quando eu comecei a fazer assim... Mas você foi pensando que era um bicho de 7 cabeças, óbvio, quase irrealizável. Óbvio, Porra, o cara tá me falando, né? Pra mim é isso aí. E aí, cara, quando eu comecei a mergulhar naquilo, que eu comecei a entender, que eu comecei a simplificar o processo, eu falei assim, peraí, pra que todo esse medo? Né? Pra que tudo isso? Porque, cara, existe uma roupagem por trás do GC que parece uma coisa muito distante, né? Ah, meu Deus, é só 3 corações que consegue fazer isso, tal. E aí tu traz uma fala, Diogo, por isso que eu tô dando esse contexto, tu traz uma fala que é o seguinte, como é que antes de virar uma área, era um projeto. Sim. Né? Era um projeto numa rede. E numa loja, muitas vezes. Exato, né? E numa loja, que era um projeto piloto. Ele começa numa loja. Numa loja. Exatamente. Exato. Saca, cara, eu acho que assim, existe uma necessidade, na minha visão, da gente desmistificar muita coisa, porque essas barreiras construídas, elas afastam muitas empresas de poder colocar o pezinho ali, velho. De fazer um passinho, fazer, sabe? Como é que começa? Fazendo, meu velho. Bate naquele teu varejista que tu tem que é mais teu parceiro. Exatamente. E pede uma oportunidade. Que vai compartilhar os dados com você e pede uma oportunidade para ele. Exatamente. Você sabe, César, que você tá falando... É muito interessante. Muitos profissionais da indústria, né, da área de trade, me procuram para falar sobre gerenciamento por categoria. Às vezes eles estão querendo começar um projeto, fazer um piloto numa rede, e eles se deparam também com essa dificuldade, vamos dizer assim, né, com esses mitos. Primeiro, vamos lá. Quando a gente fala de gerenciamento por categoria, a gente está falando de uma metodologia de negócio que envolve alguns passos, né? Mas a gente pode começar, César, de maneira mais humilde. A gente pode começar fazendo um gerenciamento de espaço, por exemplo. E a gente pode evoluir para um GC. As coisas fazem parte de uma jornada. Você entendeu? Você não precisa realizar um processo de GC aportado com muitos dados de mercado que às vezes você não tem acesso. Um super software de automação, de desenho de planograma, de análise de sortimento, que às vezes você não vai conseguir. Exato. Então, cara, como é que eu começo com uma análise de sortimento? Um desenho de um planograma, vamos fazer um gerenciamento de espaço. Isso não é um gerenciamento por categoria propriamente dito, mas já é o início de algo que pode se tornar a semente desse negócio. Exatamente. Vamos começar por aí? Você entendeu? Então, eu acho que é muito importante para esse profissional da indústria que quer começar um trabalho nesse sentido, que ele comece dessa forma. Vamos começar com gestão de espaço. Eu não tenho uma grana para investir em estudos de shopper. Vamos fazer um shopper safari, vamos montar um workshop aqui na indústria, com toda a nossa força de vendas e trade. Você entendeu? Vamos definir papéis de shoppers aqui para cada um e vamos comprar a nossa categoria, vamos entender, vamos se colocar no papel dele. Vamos perguntar pro shopper. Vamos perguntar pro shopper, vamos observar. Cara, eu garanto que se você fizer isso, né, claro, de maneira estruturada, você vai ter uma série de insights e você vai sair com um plano de ação, né, depois desse workshop. Você entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem que descomplicar, né, esses mitos aí em relação ao GC e começar pequeno. Você entendeu? Cara, eu posso confessar aqui, talvez até me arrependa disso, mas eu vou confessar aqui. A primeira pesquisa de shopper que a gente apresentou para os primeiros clientes lá atrás. Mas vocês têm uma pesquisa de shopper? Temos. A gente fez uma pesquisa. Eu não falei que comprei, que era o Instituto XPTO. Eu falei, temos. Qual é a fonte? Bom, ninguém perguntou, era a gente, né? Mas como é que a gente chegou nessa pesquisa? Cara, de coração. A primeira pesquisa de shopper que a gente fez, eu chamei porque a gente trabalhava com o tecido de limpeza. Certo. Né? Então eu chamei, a minha shopper em geral era feminina. Né? Então eu chamei as pessoas conhecidas da empresa,
né, de uma faixa X, tal, que mais ou menos a gente já sabia por pesquisas lá anteriores que era aquela faixa. E comecei a fazer uma exploração eu mesmo, pra dizer assim, tá, mas e como é que é? E quando tu entra lá? E como é que tu compra? E como é que tu pensa? Quando tu lembra? Tal. E aí eu comecei a fazer um desenho na minha cabeça, tipo assim, cara, existe uma compra quando... Existe uma lembrança quando tem uma limpeza mais pesada, de uma faxina, de que envolve químicos e não sei o que. Tinha um outro que é uma limpeza mais de manutenção, que é uma coisinha mais do dia a dia e tal. E eu comecei a desenhar isso através da fala delas. E aí eu perguntei em casa, perguntei pra amigas, pra mãe, e cara, e a gente começou a fazer um comparativo. Falei, tá, cara, tem conexão aqui. Tem similaridades ali. Tem conexão, né, em alguns aqui. Comportamentos, aí você foi conectando os pontos. Foi conectando os pontos, e aí eu montei isso num PPT, estruturei, tal, apliquei num planograma em cima daquilo, e criei o primeiro planograma. Em cima de uma visão. E, cara, começamos assim. Mediu os resultados. Começamos assim. E aí foi evoluindo com os aprendizados. Pegamos um varejinho pequenininho lá da região, que o cara era parceiro, o cara deu os dados, a gente fez, deu um resultado bom. Daquele resultado bom, eu mostrei o case para um outro cara um pouquinho maior. Esse cara deixou, deu um outro resultado bom. Aqui não deu boa, aqui deu boa. Quando veio, a gente apresentou para uma rede, deu boa. Quando veio, a gente foi para uma regional, quando tava no Walmart. Então, assim, é uma construção, cara, que a gente tem que desmistificar. Pronto, exatamente. É a ideia da jornada. Exato, cara. É a ideia da jornada. É a ideia da jornada. E aí, César, como é que eu avalio, por exemplo, o trabalho que você fez lá? Eu acho que você começou da melhor forma. Eram as ferramentas e os recursos que você tinha. Exato. Você entendeu? Exato. E você conseguiu construir um case. Você chegou lá no Walmart, né? Entendeu? Para fazer um trabalho de desenvolvimento de categoria. Depois disso, validou, a empresa quis pagar pesquisa e tal, né? No meio do caminho as coisas aconteceram, mas, cara, para iniciar, velho, é isso que tu falou agora. E aí, César, qual o ponto? O trade, ele começa a exercer um papel mais estratégico. Por quê? Porque a partir desses pequenos testes que você realizou, você obteve alguns insights. Você teve alguns aprendizados. Muitos. Então, aí, até o papel da área, ele já é visto de uma outra forma. Você entendeu? Com vendas, com marketing. Porque tem um outro nível de embasamento. E um outro ponto muito importante, isso é muito necessário ser feito. Né? O profissional se pergunta, ok, Diogo, mas por que eu vou realizar o trabalho de GC dentro do meu negócio? Porque o ambiente competitivo de negócio hoje, ele está mudando. Hoje você tem a entrada de novas categorias dentro do mercado. O consumidor, o perfil do consumidor, principalmente nessa área digital, mudou muito. Mais canais de venda, você tem uma segmentação muito maior dentro das categorias do que você tem hoje. Quando eu falo da categoria que eu atuo hoje, por exemplo, dentro de cafés, eu tenho um nível de segmentação dentro dessa categoria que eu não tenho só o café tradicional, o café regular, né? Hoje eu tenho café em grão, eu tenho café gourmet, eu tenho café especial, eu tenho microlote. Então o nível de segmentação que você tem dentro das categorias, ele exige que você trabalhe com mais inteligência o negócio. E o GC, ele é um aliado nesse sentido. Você entendeu? Porque, cara, como é que eu vou atuar nesse ambiente mais competitivo de negócio? E como é que eu vou entender toda essa movimentação? Da categoria, do perfil do consumidor, do perfil do shopper, da dinâmica dos canais. Você entendeu? Hoje, quando a gente olha para canais de venda, você vê o Cash & Carry como um canal que está ganhando muita relevância na cesta de compra por conta do momento econômico que a gente vive. GC, ele ajuda você a entender esse comportamento também. Cara, o varejo vizinhança cresce muito por conta de conveniência e praticidade. GC te ajuda você a entender esse movimento também. E aí você vai ter uma tática, você vai ter estratégia muito mais assertiva para o desenvolvimento das categorias e das marcas onde você atua. Cara, e assim, e o GC já está tão presente no nosso dia a dia como consumidores. Eu não sei se tu vai concordar com essa... É uma análise que eu faço, que é o seguinte, cara, quem aplica GC com maestria, e aí agora você é um pouco no bem de consumo, vamos fazer um outro paralelo até para fazer uma analogia. Quem aplica GC com primazia, com excelência, acaba crescendo os resultados de uma maneira muito absurda. E aí eu vou te dar um exemplo. O que é isso tudo que tu falou? Árvore de decisão, aplicado num planograma, fluxo de venda, shopper safari e tal. Isso é toda uma tentativa nossa de buscar o que está dentro da cabeça do shopper. Para aplicar aquilo no ambiente de consumo. Correto. Existe um pessoal lá atrás, bem pequeno eles, chamado Amazon, que eles fizeram uma coisinha que, cara, é uma sutileza pequena, mas que faz toda a diferença, que eu não sei se a grande maioria notou,
que lá atrás os portais de compras marketplaces, eles eram apenas segmentados por seções. Exatamente. E um belo dia os caras botaram um componente lá de busca. E o componente de busca, ele extrai todo dia a maneira que tu pensa o produto. Que tu vai lá e escreve exatamente como tu quer. Então, a gente tá dando insights... A estrutura mercadológica... Na hora, velho. Do digital. Na hora, velho. Na hora, sabe? Coletado, cruzado o tempo inteiro. E hoje em dia, cara, quando tu coloca lá um produto numa Amazon, por exemplo, ele já diz assim, ó... Esse produto aqui pode ser em livros, em não sei o que, em não sei o que, em não sei o que. Porque ele já mapeou a tua árvore de decisão de compra. Exatamente. Isso é GC, velho. E vou falar pra você, vamos pra prática aqui? Vamos pra prática? Cara, GC o que é na essência, César? Cara, GC é você desenhar soluções de compra. Isso que é GC. Por exemplo, a gente entrou na categoria de produtos saudáveis, né? A Três Corações tem um produto chamado Ultra Coffee, que é um termogênico, né? À base de café. Que é excelente, diga-se de passagem. Um momento que eu vou ter que falar isso, eu recebi um tempo atrás do meu amigo Caio, né? Legal. Me mandou lá um Ultra Coffee, mandou como é que é, o leite de barista. Leite bebida vegetal barista. Bebida vegetal barista. E ele falou assim... preparar com café. Exato. E aí ele me mandou lá, o Caio que trabalha com o jogo me mandou, e ele falou assim, cara, tá isso. Eu falei, cara, pô, legal, não sei como é que consome. Eu falei, cara, faz o seguinte, mistura as duas coisas e toma e depois me fala. Eu fiz, eu falei, meu irmão, que isso, velho. Exatamente. E aí a gente pensando, né, cara, como é que a gente vai desenvolver mais essa categoria dentro do varejo? Porque ela tem um público de nicho, né? Principalmente quem gosta de praticar esportes. Então, como é que a gente desenvolve ela no varejo? Pô, vou trabalhar ela na categoria de suplemento alimentar. Pô, faz muito sentido, né? Produto para performance, atleta e tal. Mas, cara, um produto à base de café, por que não a gente trabalhar dentro do corredor de café? Eu tô falando de um corredor de uma categoria com 98 pontos de penetração nos lares, né? Tá presente em 98% dos lares aí, alta frequência de compra. Eu vou dar muito mais visibilidade para esse produto. Como é que vai ser o resultado disso? Cara, o gerenciamento por categoria ele é para testar esse tipo de coisa. Dei um exemplo prático aqui que me veio à mente, mas eu tenho um monte aqui na minha cabeça. Imagina. O GC, como você falou, César, Diogo, é o laboratório. Também é um laboratório. O GC também é um laboratório. O GC também, ele é uma ferramenta consultiva da indústria para o varejo. Eu gosto de falar o seguinte, né? Eu, no papel de gestor de categoria dentro do varejo, eu sou um consultor também. Total. Você entendeu? Porque eu tô entregando pro varejista recomendações acerca daquela categoria. E tu lida com uma entrega de um projeto, é consultoria na veia. Exatamente. É um projeto de consultoria. Na veia. Na veia, exatamente. Na veia. Né? Então eu gosto dessa analogia, desse paliativo também, né? E aí envolve nível de profissionalização, nível de gestão. O profissional, de fato, ele precisa conhecer, né, o método de gerenciamento por categoria para realizar um bom trabalho também. Isso é muito importante, entendeu? Então a teoria, ela ajuda a formar bem o profissional também, tá, César? Isso é muito importante. Claro. A gente tá falando de jornada, de aprendizado, mas é importante ter o conhecimento. É o método técnico, né? Exatamente. Exatamente. Né? Cara, e tem uma frase que eu gosto de GC, que gerenciamento por categorias, ele não é sobre categorias, ele é sobre pessoas. Exatamente. Né? Boa. Né? Boa. Cara, pra mim é a maneira que mais simboliza isso, né, cara? Porque, na verdade, é o que tu falou, a gente olha pro shopper, é ali, como é que ele compra, como é que ele pensa. E a gente vai adaptar a categoria a ele e não o contrário. Exatamente. E aí você falou de pessoas. Pessoas do lado da indústria e pessoas do lado do varejo. Porque a partir do momento que eu implemento ali... Cara, a gente criou um plano de GC aqui dentro do negócio. A gente quer desenvolver a categoria. A gente parte de uma loja piloto, né? A implementação das recomendações. E para isso se manter dentro da loja, depende de pessoas. Né? Para se perpetuar dentro do negócio, depende de pessoas. Por isso que quando a gente e já teve casos, eu tô até lembrando aqui, no caso, por exemplo, dessa rede que eu citei do interior de São Paulo, a gente chegou a fazer um fórum com todos os encarregados de mercearia para explicar um pouco da metodologia de GC, por que o gerenciamento por categoria é importante para o negócio de vocês, e o básico, porque manter o planograma dentro da loja é importante. Você entendeu? Eu preciso de alinhamento. Então, esse trabalho também da indústria, ajudar a capacitação do varejo também, na aplicação da metodologia, eu acho que é muito válido também. Você entendeu, César? Eu já tive oportunidades de fazer alguns workshops junto com o varejo, justamente para a gente falar da metodologia, da importância da aplicação, né? A gente tinha toda a questão de rollout, de projeto ali envolvido, né? Mas a gente também queria criar a cultura.
Pronto. Criar a cultura dentro do negócio. E aí, como é que você cria a cultura? Uma das formas é realizando treinamento e elevando o conhecimento técnico de todo mundo que está atuando ali dentro do negócio. Animal, velho. Animal. Velho, cara, assim, a gente pode ficar 6 horas aqui. Vamos lá, vamos continuar. Velho, eu nem assim, sei quanto tempo passou, César. sei, eu sei já, que o tempo foi passando aqui, quanto a gente tempo foi nós batendo estamos um aí? papo, entendeu? 1 hora já? 1 hora? Puta, cara. Então, Nossa, passou muito rápido. Rápido. Cara, assim, vou te agradecer demais por ter vindo, cara. Pra quem, pô, eu e o Diogo aqui, o Diogo trabalhou o dia inteiro, cara, vai ser pai agora, né? Então, assim, tá com várias missões na cabeça, abriu tempo ali na agenda dele pra estar aqui com a gente no final de noite, pra criar esse conteúdo com vocês. Então, Benício cara, vai estar por aí em fevereiro, se Deus quiser. Tá coisa linda, cara. Parabéns a ti, pra esposa de Obrigado. novo, né? Vai ser... Obrigado, César. Que venha com muita saúde, Amém. né? E, cara, assim, obrigado por ter vindo, obrigado por ter compartilhado. Cara, eu tenho certeza que esse vai ser vai ter lá o Diogo, a primeira aparição, vai ter depois o segundo, a terceira. Que a legal, gente vai que fazendo legal. as versões ali, e depois a gente vai aprofundando alguns temas, cara, porque eu tenho certeza que, porra, não vai faltar assunto pra gente bater papo. E, cara, na próxima vez eu prometo. Vamos combinar nas próximas temporadas aí. Vamos. E vamos trazer café, né, cara? Porque também, pô, certeza. bater papo sem café é meio sacanagem. Mas beleza. Velho, obrigado de coração mesmo por ter vindo aqui. E eu queria te dar espaço aí pra te poder falar com quem tá nos assistindo, né? Dar os teus recados finais, ver até se alguém quiser falar contigo, como é que te acha nas redes sociais, LinkedIn, enfim. Cara, fica à vontade, né? Legal. A palavra é tua. Então, primeiramente, César, quero super lhe agradecer. É a primeira vez que eu realizo um podcast nesse formato. Curtiu? Demais. Né? Eu tava pensativo, pô, como é que vai ser e tal. E, cara, foi super natural, foi um bate-papo super gostoso. A galera que da produção aqui, ele chegou assim, pô, mas eu não sei como é que é. O cara é um profissional, velho. Que nada. Cara Você é o facilitador. Então ajudou muito e contribuiu pra isso. Tamo junto. Parabéns pela sua trajetória. Valeu, velho. César, parabéns pela iniciativa do podcast. Eu acho que, assim, difundir conhecimento de trade é essencial. O mercado é muito carente de conhecimento de trade, de vendas, de marketing. Você entendeu, César? Então, esse trabalho que você está fazendo, ele é um trabalho, cara, extremamente importante, porque ele vai ajudar a desenvolver as pessoas, o técnico, o perfil do profissional. Então, parabéns, cara. Obrigado. Isso é uma iniciativa linda, essa iniciativa tua do podcast. Obrigado, Você cara. entendeu? E pro profissional que acompanhou a gente aí, se vocês quiserem me seguir lá no LinkedIn, fiquem à vontade, tá? Diogo Oliveira, Diogo Alves, lá no LinkedIn, tá bom, pessoal? Se quiserem tirar alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui hoje, sobre gerenciamento por categoria, quiser bater um papo, manda mensagem lá pra mim. Eu sempre gosto, manda mensagem pra mim. Eu sempre gosto de responder todo mundo. Eu não deixo de responder as pessoas. Legal. Você entendeu? Isso é muito importante também. O pessoal tem dúvida e o pessoal me pergunta, eu respondo todo mundo, César. Então fique à vontade, pessoal. E quem tá nessa jornada de trade aí, vamos lá, vamos pra cima, com conhecimento, buscando sempre aprendizado, se conectar com as pessoas, ter muita curiosidade, resiliência é muito importante pra quem trabalha nessa área. Você entendeu? Acho que porrada, pancadeira de tudo que é lado. é um diferencial, né? Assim, importantíssimo. Não é um diferencial, é algo assim que é premissa, né? Acho que para uma boa atuação e show de bola. Estamos aí, vamos lá. Valeu. E pessoal, mais uma aula aqui que a gente trouxe para vocês, assim, conteúdo de altíssima qualidade. E para quem, né, tá nos acompanhando aí, de novo, né, compartilha esse conteúdo, né, compartilha a experiência aí do Diogo aí com quem vocês acham que precisa receber essa informação, que vai ajudar na vida dessa pessoa, que vai ajudar no trabalho dela, compartilha por aí. Comenta, cara, não esquece de comentar aqui, pra gente é muito importante que vocês comentem aqui, curtem, justamente porque a gente tá numa jornada de construção de conhecimento e a gente é trade, a gente não tem medo de errar e a gente não tem medo de fazer melhoria contínua, então manda sugestão, manda feedback, pra gente é muito importante. Tá bom? Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio do Sellers Cast. Valeu por ter acompanhado.